Irmãos, hoje a gente chegou na última lição, né, no último estudo do livro de Tiago. A gente começou lá no dia 26 de fevereiro. O tempo passa, né? Ficamos praticamente 4 meses estudando o livro de Tiago. Se você não conseguiu acompanhar os estudos, então vai lá na nossa página no YouTube, no Face, procura o primeiro vídeo lá do dia 26/2 e vem, você vai ter todos os estudos, né, uma boa parte dele, né, do livro de Tiago, para quem não teve a oportunidade de estudar. E hoje, deixa eu aproveitar que já que o pastor estava fazendo o Enem, né, Brenda, aqui. Os irmãos lembram, a gente já estudou, nós já falamos algumas vezes, né, do Job. Quem lembra o que significa Job? Isso é fácil. Só levanta a mão, não precisa, é fácil? Então vai, Vanessa, você que está com a Vanessa vai ser hoje a nossa ajudante. Jejum, oração e Bíblia. Pois é, o Job, né, para quem não se lembra, né, então, jejum, oração e Bíblia. Só que hoje nós vamos falar sobre, o que é mesmo, Brenda, que eu já esqueci? Oração. Hoje nós vamos falar sobre oração. E oração eficaz. Aí eu queria fazer uma primeira pergunta para nós. O que é uma oração eficaz? E aí, Brenda? Eu responder ou os Não. irmãos? A gente só vai ajudar. Hoje eu não vou Então tá responder, bom. não. O que é uma oração eficaz? Acho que a gente pode começar perguntando o que é O eficácia, que é, né? para a gente O que entender, é né? Algo O que é eficaz. eficaz? Só que antes da gente colocar, vamos ler um texto para Vamos. deixar o pessoal um pouco mais confortável, dar algumas dicas, né, de uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz? E a gente vai ler lá Tiago 5, de 13 a 20. Tiago 5, 13 a 20. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então tá aí para a gente já vê, né, o primeiro exemplo, né, de uma oração eficaz. Mas voltando, o que é uma oração eficaz? Ou o que a Brenda falou, né? O que é algo eficaz? O que é ser eficaz? O que é o significado da palavra eficaz? Vai lá, Brenda. Então responde para nós.
Bem, eficácia é algo que dá certo, né? É quando você faz algo quando você faz isso e é algo eficaz, é algo que deu certo, é algo que saiu conforme você imaginou, saiu conforme você propôs a fazer, né? Se propôs a fazer. Então, algo eficaz é isso, algo que dá certo, algo que tem eficiência, né? Isso será algo eficaz. Exatamente. Agora o que é uma oração eficaz, né? Exatamente. O que é uma oração eficaz? A gente vê aqui, né, no texto que nós lemos, o exemplo de Elias, né? Ele orou. Você que está aqui para cá. Você que está em casa, a sua oração tem sido eficaz? E você que está aqui no templo? A sua oração tem surgido o efeito desejado? Tem sido respondido por Deus? Se não tem, a gente pode dizer que a oração a sua oração, a minha oração, quando não respondida, né, Breno? Vamos colocar assim? Sim. Quando não respondida, tem sido ineficaz? Não tem sido eficiente? Vamos lá. Eficiente. Por que que não tem ocorrido isso? Aí a gente vai tentar, né, Breno? A gente não é nenhum expert, né, mas a gente vai tentar entender um pouquinho desse contexto. Posso só fazer um comentário antes? Vai lá. Quando eu comecei a estudar essa aula, eu confesso que, de princípio, eu fiquei um pouco frustrada. Porque a sensação que nos dá é que talvez... será que eu preciso ser mais crente? Será que eu preciso conhecer mais? Enfim... E porque, né, o pedido da minha casa nova, de eu ficar rica logo, do meu carro novo, não está acontecendo. Mas brincadeiras à parte, gente, muitas vezes a princípio esse tema, e quando a gente fala sobre eficiência, será que as nossas orações têm sido eficazes diante de Deus? Muitas vezes vem isso, né, vem isso no nosso coração. Que nós, muitas vezes a frustração, e a gente aprende, pelo menos eu aprendi estudando essa aula um pouquinho mais, de que talvez a gente esteja fazendo isso da forma errada. E muitas vezes nós estamos, de fato, né? A palavra diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, e nós precisamos, inclusive, do próprio Espírito Santo, nós precisamos de Deus para que a gente saiba fazer os pedidos corretos, né, diante de Deus. E é muito interessante porque, conforme a gente for estudando, essa frustração, né, vou falar por mim, essa frustração ela foi saindo, né, porque a gente entende que tudo está sob controle de Deus e não no meu. E talvez o meu pedido, ele não seja algo que esteja nos planos de Deus. E eu, como cristã, eu espero e eu desejo que tudo que aconteça, né, esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, se o meu pedido ele não foi atendido, né, é porque não estava nos planos e nos projetos do Senhor, né? Então, que bom que o meu pedido não foi atendido, né? É interessante isso, Brenda, que você falou, e bem oportuno, porque realmente, né, nós fazemos planos, nós temos desejos, e muitas vezes, nós, como seres humanos, nós vemos próximo aqui, né? Quando eu falo próximo, a gente vê, ou pelo menos tenta, né, imaginar como seria a nossa vida tendo um carro novo, sendo rica, né? Tendo uma casa nova. Só que Deus, Ele vê além disso. Ele vê o nosso coração. Ele vê o nosso interior. Ele vê se nós, sendo rica, tendo carro novo. Eu estou apontando para a Brenda, mas isso aqui é tudo para nós, viu, Brenda? Não é? Tá?
tendo tudo novo, nós ainda vamos continuar servindo a Deus. Nós vamos continuar trabalhando na obra de Deus. Nós não temos, nós imaginamos, não, eu com tudo isso ainda vou continuar indo lá no IPI Itajaí, vou continuar dando aula para as crianças, nós pensamos desse jeito. Só que Deus, Ele vê além disso. Sim. Eu já falei aqui, né, já quando dava aula lá, eu e a Vilma, né, Vilma? Faz tempo, hein, Vilma? Que a gente dava aula lá para os adolescentes, né? Aí teve uma vez, né, Vilma? Mas por que eu não ganho uma bicicleta? Né? Aí na aula, ela falou, nós não ganhamos bicicleta, às vezes, porque o dia que você ganhar uma bicicleta, no domingo de manhã, em vez de você vir para a escola dominical, você vai andar lá no bosque do Valença. Sim. Você vai lá no Valença, andar de bicicleta lá, em vez de vir na escola dominical. Por isso que Deus não, às vezes, não estou dizendo que isso que acontece, tá, irmãos? Mas às vezes, nós não ganhamos, nós não somos abençoados, porque a gente vai se distanciar de Deus. E se a gente voltar lá, como o pastor falou hoje, né, 1 Reis, 2, voltar lá, se você está lendo lá, fez o propósito no início do ano, você já passou por alguma situação, já viu alguns fatos que as pessoas se afastaram de Deus, quando começaram a conquistar as coisas. Hoje não é diferente, não. Hoje continua. Nós, seres humanos, continuamos da mesma forma. Vanessa, eu falei demais, você pediu para... Vai lá. Diego. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom, na minha opinião, oração eficaz é quando tem um objetivo na oração. Um exemplo, eu quero fazer uma campanha na igreja. Então, vamos orar pelaquela campanha, né? Então, acho que isso é uma oração eficaz, quando você tem um objetivo. Aí você ora, que Deus escuta. Pode ser que demore, um dia, uma semana, um mês, não sei. Mas quando você pede para Deus, eu acho que isso é uma oração eficaz. Acontece. Sim. E quando ela não acontece, Diego? Ela deixa de ser eficaz? Não, ela não deixa de ser eficaz. Mas ela não foi alcançada, não aconteceu. Mas se você orar, Deus, um dia vai acontecer. E se não acontecer? Persista. Realmente, mas é assim, eu tô provocando o Diego, né, só para a gente... Mas é isso que o Diego falou, né? Fazemos a oração com persistência, né? Aquilo que a gente coloca, né, no coração, se for realmente da vontade de Deus. Nós, como o Diego falou, né, aqui, para os homens que teve aqui, né, Diego, no encontro de homens, não sei se foi o Diego, se foi o Dan, mas os dois, né, que foi um projeto dos dois, eles oraram para Deus pedindo orientação. E aconteceu. Então, esse é um exemplo, vou colocar você, tá, Diego? Esse é um exemplo de que a gente pode colocar como uma oração eficaz. Mesmo eles não sabendo como seria, como é que iria acontecer, o que a gente vai fazer, como é que vai... Mas Deus viu no coração deles, né, no interior deles, que era um projeto que iria trazer outras pessoas para a igreja, como trouxe, tá? Não só uma, né, Diego? Né? Fala aí, Diego. Não, eu penso assim, Marcelo, na minha opinião, eu acho que você só precisa ter vontade. Se você tem a disposição e a vontade, o resto Deus faz acontecer. Você só precisa falar assim, que nem, né, fez o encontro de homem. Eu estou com vontade de fazer, vamos orar.
É incrível, porque na semana que aconteceu, nossa, eu fiquei apreensivo. A primeira vez minha, o Dan já é experiente, o Dan já falou, calma, Diego, é assim mesmo, tranquilo. E eu estou começando agora, na caminhada. E eu fiquei nervoso, às vezes não dormia direito, tudo, né? Mas como, sabe, a vontade da gente aconteceu. E foi melhor do que nós imaginava, porque assim, a gente achou que não ia ter tantos homens, tudo. E teve 30, sabe? A gente achou que não ia ter alguns brindes. Teve mais, às vezes teve mais brinde do que homens, né? Então, sabe, Deus, sabe, se a gente tem só a disposição, a vontade de fazer e orar, Deus faz acontecer. Sim. Posso ler um versículo rapidinho? No capítulo anterior, eu acho que talvez vocês tenham estudado isso, né? Como vocês estão estudando os capítulos de Tiago, diz o seguinte: não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aqui está falando da oração, né? E aí, Diego, eu acredito que a oração ela realmente só é eficaz, mesmo quando pedida para projetos dentro da igreja, e até mesmo para fazer a vontade de Deus, né? Ela só é eficaz porque Deus, Ele colocou esse desejo no seu coração, Ele colocou o desejo no seu coração de orar por isso, e aí ela é eficaz, porque já estava alinhada, né, com a vontade de Deus. E aí, eu quis voltar um pouquinho, porque é muito interessante, porque muitas vezes a gente sequer ora, né? Aqui está falando em Tiago, não tem porque vocês não pedem. Muitas vezes a gente nem pede, né? A gente está falando aqui sobre oração eficaz, só que quantas vezes nós deixamos de pedir por algo? A gente sequer confia em Deus ou tem fé em Deus de acreditar e falar assim, talvez, né, Deus pode resolver esse meu problema. A gente se esquece, a gente, né, não está nem, talvez, nesse passo da eficácia, mas a gente está ali bloqueado e a gente sequer ora, sabe, para Deus. E aqui está falando, né, em Tiago, a gente não tem porque nós não pedimos, nós sequer pedimos, né? E quando a gente pede por motivos errados para gastar com os nossos próprios prazeres. Então, hoje o nosso desafio é sair daqui entendendo a forma correta, vamos dizer assim, de como orar, de como pedir, para a gente entender realmente essa eficácia. E a oração ela é eficaz porque ela precisa de alguns princípios. Alguns princípios precisam ser estabelecidos ali para realmente ser uma oração eficaz. Primeiramente, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo para quem nós vamos pedir, conhecendo a Deus. E muitas vezes nós não conhecemos. E quando a gente não conhece, a gente não sabe. A gente ora aqui, ó, por motivos errados, para gastar com os nossos próprios prazeres. Talvez a gente discorra mais sobre isso, não quero, porque se eu ficar falando, às vezes eu sou igual meu marido, tá, gente? Eu pego o microfone e eu vou. Vai lá. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses princípios. Entra nos princípios. Eu já ia entrar nessa. Vai lá. Tá, não, perfeito. Então, deixa eu voltar aqui para a minha anotação, né? Então, né, como eu estava falando, né, aqui que a gente leu no capítulo anterior, no capítulo 4 de Tiago, um desses princípios é realmente conhecer a Deus, conhecer a vontade dEle, conhecer quais são os planos dEle para a nossa vida. Outra coisa que muitas vezes a gente se esquece no momento que nós vamos pedir, né, as coisas diante de Deus, nós não sabemos e nós não reconhecemos a obra de Jesus nas nossas vidas. A gente não entende isso. A gente, muitas vezes, até sabe, mas não compreende profundamente aquele que Cristo fez por nós. Quando a gente compreende isso, a gente fala, né, para Deus, Senhor, eis-me aqui. Primeiro que nós reconhecemos que tudo, a gente já tem tudo que nós precisamos. Né? A gente já tem tudo que nós precisamos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente entende que a graça
de Jesus já basta nas nossas vidas, e a gente começa, né, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Isso é uma verdade, porque Deus nos prometeu isso, né? Então, muitas vezes a gente não parte nem desse princípio, né, de estar alinhado com a vontade de Deus, de saber que o Senhor, Ele já nos entregou tudo aquilo que nós precisamos e que Ele vai suprir as nossas necessidades. Nós não confiamos nisso, né? E aí a gente poderia falar de 1 milhão de problemas que são causados por conta disso, né? Ansiedade, sobrecarregar, né? Se sobrecarregar com muitas coisas, enfim. Acho que a Vanessa levantou a mão, né? Pode falar, Vanessa. A dona Lina, ela diz assim: mas nem tudo o que pedimos a Deus, Ele atende, porque Ele sabe se convém ou não. Uhum. Deus, Ele sabe de absolutamente todas as coisas, né? E quando nós não estamos alinhados à vontade de Deus, mesmo se nós pedirmos, é a mesma coisa do que não ter pedido, né? Ela se torna nula, vamos dizer assim. Exatamente. E esse ponto de estar alinhado com Deus, a gente pode trazer para a integridade cristã. Sim. Que aí, o que é a integridade cristã? É a nossa forma de agir está de acordo com os princípios de Cristo. Sim. Com os princípios de Deus. O nosso dia a dia. Tiago, ele deixa claro, né, que se a gente voltar no verso 12, a gente leu do 13 para frente, né, mas se a gente voltar no mesmo capítulo, lá no verso 12, ele fala que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Ou seja, palavra única. Sem aquela, sabe, ficar meio em cima do muro ali. Ou seja, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não tem como ser diferente disso. E nós, na vida cristã, às vezes a gente pede para Deus, porque é o nosso desejo, é o que eu quero. Então, esse que a Brenda colocou, né, esse pedir errado, é isso, a gente faz a nossa vontade. Eu quero isso. Sabe aquela criança birrenta quando vai no mercado? Eu quero. Deus também fala, vai ficar querendo. Sim. Você pode esbravejar, você pode espernear, você vai ficar querendo. Algumas vezes, nós como os pais já fizemos isso. Fica querendo, né? Deixa a criança sozinha lá esperneando no corredor do mercado lá, fala, nem é meu filho isso aí não, hein? Né? Alguns já devem ter passado por isso, né? Outros, às vezes, em casa a gente conversa. Ixi, aí a batata assa a hora que chega em casa. Mas nós já vimos. Deus também. A gente fica esperneando, mas e a nossa conduta como cristão? Está condizente com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente aprende? Não se esqueça que esse é o desafio, né? Ser humano, né? Bicho complicado. Né? Bicho complicado é o ser humano. O mais complicado que tem, e não é de hoje não, já é desde Adão e Eva. É bicho complicado. E a gente fica ali, às vezes, teimando. Fica, Deus não olha para mim. Deus não... mas... E eu com Deus? E nós com Deus? Como é que está a nossa integridade cristã? A gente está realmente em sintonia, né, Brenda? Vamos colocar assim? A gente está entendendo o que Deus quer para nós? A gente está dando ouvidos ao que Deus está falando para nós? Esse é um ponto muito interessante, Marcelo, porque a gente até comentou aqui, quando Deus não responde às nossas orações. Eu, particularmente, acredito que, na verdade, Deus ele responde todas as nossas orações, inclusive aquelas que Ele não vai fazer. Quando você tem intimidade com Deus,
quando você está em sintonia, né, com Deus, eu creio de verdade que Ele fala isso pra gente. Tipo, meu filho, isso eu não vou te dar agora. Né, meu filho, talvez isso não vai acontecer agora. E a gente sente no nosso coração. Quantas vezes, muitas vezes a gente ora por cura. Né? Eu vou entrar num ponto bem polêmico Sim, aqui, sim, mas tudo sim. bem. Esquenta Eu não, vou falar uma o pastor socorre, ele está lá. O pastor chegou aqui agora. Lá. O pastor Perfeito. o pastor já estava aí. Brincadeira, gente. Eu vou abrir para vocês aqui uma experiência particular minha, né? E eu acredito que cada um tem, né, a sua, né? Enfim, de uma pessoa que eu estava orando por cura e essa pessoa morreu. E é muito louco porque eu orava com toda a minha fé, realmente crendo que Deus ele podia fazer, e eu sei que ele podia realmente ter feito, mas ele não queria. E essa pessoa ela morreu, e eu lembro da sensação que eu tive no dia que eu estava orando por ela, e eu senti como Deus tivesse realmente me falando, né? Minha filha, isso não vai acontecer do jeito que você está pedindo para mim. E eu sinto que aquilo foi uma resposta de Deus. Né? E eu realmente creio que as nossas orações, elas não ficam sem respostas, mesmo quando Deus não vai fazer aquilo que a gente está exatamente pedindo para Ele. Né? E eu tenho essa experiência comigo porque é uma coisa que reforça no meu coração que Deus ele tinha total capacidade de fazer aquilo. Ele não fez porque talvez eu realmente não saiba os motivos, eu realmente não sei os motivos, mas ele teve o cuidado de, no meu coração, falar que aquilo não iria acontecer. Te tranquilizar, né? Deixar Me você tranquilizar. tranquila. Enfim, não deixar sem respostas. E eu acredito que isso realmente acontece por conta da intimidade, né, que a gente tem com o Senhor. Se a gente não tem essa intimidade com Ele, a gente não vai ter essas experiências, sabe? E não adianta, gente, não tem segredo. É o que a gente sempre fala, a gente precisa estar com Deus, a gente precisa estar falando com Ele, a gente precisa conhecer quem é Ele. Se não fizermos isso, a gente não vai viver isso, a gente não vai viver essa plenitude que é estar com Deus, sabe? De ter as suas orações, os seus pedidos negados, porém respondidos. Sabe? Esse ponto, essa ligação, essa intimidade, né? A gente não pode esquecer que muitas vezes isso está relacionado ao pecado, né? Ou seja, se a gente não confessa os nossos pecados a Deus, a gente esconde, né, ou pensa que pode esconder algo de Deus, né, a gente está enganado. E o pecado faz o ser humano se afastar de Deus. A gente vai se afastando. Então, a gente tem que prestar atenção. Às vezes, na correria, né, no dia a dia, a gente, às vezes, nem ora. Ou vai deixar para orar na hora que vai dormir. Aí começa a orar, não chega nem no amém. Não consegue chegar no amém, porque daí já pacotou, né? Correria, acordou lá às 5, 5 e meia da manhã, 4 horas, vai deitar 10, 10 e meia, o corpo já está cansado. E acaba, e a gente vai protelando isso. E o pecado que a gente cometeu ontem, a gente não confessou a Deus. E isso vai distanciando, e vai aumentando, vai indo. E a gente vai... Então a gente tem que tomar cuidado. Ter essa proximidade com Deus é conversar todos os dias. Como a gente conversa, né? Com os filhos, com o esposo, a esposa, o colega de trabalho. Com Deus não é diferente. Nós deveríamos, né? Eu falo isso porque às vezes na correria, às vezes eu vou orar dentro do carro indo para o trabalho. Na correria, acorda atrasado, um monte de coisa. O que a gente deveria fazer? Acordar, primeira coisa, orar. A primeira conversa do dia é com quem? Com Deus. Esse deveria ser o nosso
dia a dia, né? A primeira conversa do dia. Vanessa. Bom, vou fazendo pergunta aqui. Pegando esse gancho, a gente pedir em oração para Deus, aproveitando que o pastor está aqui. Né? Isso, Diego. A pergunta é para o pastor, então. Já vamos fazer uma pergunta para o pastor, né? Pastor, assim, se eu pedir em oração a Deus, que eu tenho um sonho um dia ter uma chácara. Deus, eu queria ter uma chácara, tal, né? E em oração, pedindo. Só que Deus conhece o meu coração. E eu tendo essa chácara, pela minha carne, às vezes pode me afastar dos caminhos do Senhor. Ah, você quer a chácara? Tó. Mas eu tenho essa chácara, eu vou curtir a chácara, às vezes eu vou esquecer até de vir para a igreja, eu vou esquecer de ir para a célula, né? O que o pastor me pode falar sobre isso? Tipo assim, eu peço, Deus vai me dar essa chácara, ou Ele conhece o meu coração e fala assim, a salvação é única, você quer, tó. Mas se você se afastar dos meus caminhos, o problema é seu. Aproveitando o gancho do Diego, Vai lá. todo mundo sabe que eu nasci com problema no quadril. Eu sempre pedi a cura para ele. E a vontade dele, eu achava que, bom, vou dormir com dor, no dia seguinte vou levantar curada se eu pedir para ele. Porque Deus pode fazer se Ele quiser. Mas a vontade dele era que eu passasse por uma cirurgia difícil. Não era me dar a cura ali do jeito que eu queria, fácil. Nem tudo que a gente quer vem do jeito fácil, do jeito que Deus quer. Deus queria que eu fosse operada. Eu fui operada e hoje, graças a Deus, eu estou curada. Então, assim, todas as vezes que eu pedi a cura, Deus falou, não vai ser do jeito que ela quer assim, fácil. Vai dormir com dor no dia seguinte, pronto, estou curada. Então, assim, é da vontade de Deus. Às vezes, né, Vanessa, a gente tem esse sentimento, né, de que realmente Deus pode fazer tudo, e do jeito que Ele quiser, da forma que Ele bem entender. Só que, às vezes, nós temos que entender o que é que Deus quer tratar conosco. Como é que Ele quer, ou o que Ele quer falar para nós. O que Ele quer dizer, tratar comigo, ou tratar através desse meu problema, dessa minha experiência, com a família, com outras pessoas que sabem do problema. O ser humano, ele é limitado. Deus não. Por isso que eu falei, a gente vê aqui na frente. O máximo que eu consigo ver é aqui na parede. Da parede para lá, eu não sei o que está acontecendo lá, por lado de fora do templo aqui. Deus sabe. E na nossa vida também é assim. Deus vê lá na frente. Pastor, agora o senhor responde para o Diego. Eu nem preciso responder, porque primeiro ele não fez uma pergunta. Ele colocou ali um pensamento e você está certo, Diego, né? Nessa questão, Deus nos conhece e Ele sabe se aquilo que eu estou pedindo vai fazer bem para mim ou não. Eu já dei esse exemplo que eu vou repetir. Eu tinha uma faca, dessas facas de exército, que corta, afiada, maravilhosa, dessas, né, com todo... E o Felipe era pequeno, o Mateus pequeno. E eles eram loucos para brincar com essa faca. Então eu imaginei dando a faca para o Felipe, ele brincando com o Mateus. Pronto, né? Picotou o Mateus. Ou vice-versa. Então eu sabia que se eu atendesse o pedido deles, não ia dar certo. Então Deus, como o Pai amoroso que é, faz a mesma coisa conosco. Se nós somos aqueles a quem Deus nos buscou, nos resgatou, nos salvou, Ele vai cuidar da gente. Inclusive, dizendo não muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, usando a vara de vez em quando. Porque, como é que é? O pai que ama, não poupa a vara. Correção existem diferentes níveis de correção. Para de fazer isso, filho. Ele ouviu, parou de fazer, foi corrigido. Para de fazer isso, filho. Ele não para, vai ficar de castigo.
não aceitou o castigo, chega uma hora que... Então, eu estou falando de correção, não estou falando de espancamento, hein? Deixa eu registrar aqui, né? Então, é isso. E com relação a pedidos, né, o apóstolo Paulo, e lá em 2 Coríntios 12, 7, 8, 9, o Paulo fala de um espinho na carne que ele tinha. É interessante que ele diz aqui que ele orou 3 vezes para Deus, do espinho da carne. Diferente de alguém que orava toda manhã, toda noite, que queria ser... Olha que interessante. O Paulo pediu 3 vezes. 3 vezes. Que Deus tirasse esse espinho da carne. Qual a resposta de Deus para o Paulo? A minha graça te basta. Ela é suficiente. Né? Eu tenho muito conflito com algumas coisas. O quanto eu devo parar de pedir para Deus as coisas? 1, 2, 3 vezes, ou eu toda noite tenho que pedir para Deus aquilo ali. Às vezes eu falo, puxa vida, como eu sou chato, como eu sou um filho inconveniente, ou tolo, que às vezes não prestou atenção na resposta de Deus, na direção de Deus. Então a gente tem que estar mais atento, a gente prestar mais atenção. Mas Deus responde todas as nossas orações. Algumas ele diz sim, outras ele diz não, e outras... Quem sabe um pouquinho mais para frente. É interessante isso que o pastor falou, porque talvez a gente pense, então eu não vou nem ficar pedindo, né, por uma bênção material, talvez, né, como o caso do Diego, a chácara. E eu parto do princípio que, na verdade, eu vou pedir tudo que tiver no meu alcance. Que tiver vontade, né, Brenda? Eu vou pedir porque foi ele que me instruiu a fazer isso. Né? E se ele realmente que falar assim, Diego, não é o momento agora, eu realmente acredito que ele vai te falar isso, sabe? Vai acalmar o teu coração, vai te dar paz, vai te instruir para onde que você deve ir, né? E às vezes eu falo que... Posso dar um outro exemplo? Sim. Marcelo, eu estou preocupada de estar fugindo muito da aula. Não. Fica tranquila. Tá bom. Vai lá. Eu brinco que eu fui muito mimada no meu casamento, né? Porque eu tinha pedidos que, aos olhos de muitas pessoas, eram pedidos fúteis, sendo bem sincera. O meu casamento não significava aquilo que eu estava pedindo, sabe? E eu sabia disso. Eu sabia que existia um propósito muito maior de Deus. Eu sabia que existia o propósito da família acontecendo ali, que era a vontade de Deus. Só que eu tinha pedidos que bobos, de uma filha realmente mimada, né? Eu acho que quem já viveu essa fase de casamento e tudo mais, ou quem já fez esses pedidos bobinhos assim para Deus, vai entender o que eu estou falando, né? E daí que eu brinco, né, que eu fui muito mimada, porque Deus ele não precisava fazer aquilo por mim, ele não precisava me presentear com tantas coisas, ele não precisava fazer tudo o que ele fez, porque, na verdade, o principal já ia acontecer do jeito que tinha que acontecer e pronto, sabe? E se não tivesse acontecido, tudo bem. Mas ele foi tão amoroso e tão cuidadoso comigo que ele me presenteou com coisas que ele não precisava, sabe? E por isso que eu falo, a gente não pode perder a nossa fé de acreditar que Deus ele pode sim fazer. E, por exemplo, quando for um pedido, muitas vezes, fútil, né? Porque a gente não... O Diego, ele não precisa de uma chácara nova, né? Não sei se você já tem uma, né, para ser uma nova, mas não precisa de uma chácara, né, para sobreviver, para servir a Deus e tudo mais. Mas quando isso está alinhado à vontade dele, sabe? Quando isso... E muitas vezes ele realiza, sabe, esses sonhos que nós temos. Então, na verdade, aqui, eu não, né, apesar de saber que Deus ele vai falar muitos nãos para a gente, eu queria realmente te encorajar a acreditar que Deus ele pode fazer e que você pode, sim, pedir, porque Ele que instruiu a gente a pedir, a falar, a colocar isso diante dEle. E se for da vontade dEle, amém, glória a Deus. E a gente sabe que
as coisas elas precisam glorificar o nome dele. Então, o meu desejo também, né, que a chácara do Diego seja para glorificar o nome dele, que ele convide a igreja para passar um final de semana lá gostoso, entendeu? Nos convide para ir lá. Nos convide, que a célula aconteça lá aos finais de Isso, semana, entendeu? Começa no sábado, termina no domingo, Entendeu? antes Que da escola seja- dominical. que De, seja um lugar de pra preferência, glorificar uma Deus. chácara que dê para fazer um retiro, né? Exatamente. Com 100 camas para todo mundo dormir. Brincadeira, gente. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é realmente essa. Ore, independente do seu pedido, pode te parecer bobo, mas ore porque eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir a fazer isso, né? Da forma certa. Pastor? Marcelo, tem um texto aqui, Evangelho de João, capítulo 15, do verso de 1 a 7. Eu vou começar com o 7, com o finalzinho do 7. Jesus dizendo, né? No final do 7 ele diz assim: pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Opa! Está na Bíblia. Mas aí a gente volta um pouquinho antes, e aí vai entrar nisso que a Brenda falou. Qual é a condição para pedir o que quiser e lhe será concedido? E ele usa aquela ilustração do ramo, Deus o tronco e nós os ramos. Né? Jesus o tronco e nós os ramos. Ou seja, a vontade do Pai, a vontade de Deus, ela é transmitida do tronco para os ramos. O ramo de um pé de uva, ele só vai querer produzir uvas, ele não vai querer produzir outra coisa. Ele vai agir de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que Jesus diz assim: tudo que vocês pedirem será concedido, desde que estejam com a minha vontade. E Deus faz isso que a Brenda falou. Às vezes eu peço alguma coisa, não é que não está de acordo com a vontade de Deus, mas Ele concede para a gente como um agrado, como o Pai amoroso que é. Por exemplo, Deus, uma TV 65 polegadas, né? Não precisa disso, não há necessidade. Mas quem sabe um agrado, quem sabe a esposa fala assim: não, esse mês, eu vou comprar, vou pagar em 26 vezes com o meu cartão, né? Do cartão dela, né? Então isso é um agrado. Então, de repente, Deus pode fazer isso, né, Simone? O Darlison, ele diz assim: verdade, nós podemos pedir o que queremos, mas Ele concede conforme a vontade dEle. Verdade Sim, mesmo, sim. realmente. É muito isso. Irmãos, queria deixar aqui um último ponto para a gente ir bem rápido, que quando o cristão, né, a oração é eficaz, né, torna o cristão mais eficiente. E aqui eu quero deixar um ponto para nós pensarmos. Se nós temos essa proximidade, né, essa aproximação, intimidade, como a Brenda falou aqui, né, com Deus, quando nós oramos, quando a gente tem essa intimidade, por que eu falo que o cristão ele se torna mais eficiente? Nós temos que pensar nas pessoas que estão distantes da igreja. As pessoas que já frequentaram a igreja, vinham na escola dominical, ouviam à noite, e hoje estão distantes da igreja. Eu acho que a gente tem que começar a orar por essas pessoas. E a gente só vai conseguir trazê-las de volta se a igreja como um todo se demonstrar eficaz, ter uma oração eficaz, ser eficiente, ou seja, alcançar de uma forma diferente essas pessoas. Elas conhecem, elas sabem o que é estar aqui dentro da igreja. Elas sabem como é estar fora da igreja. Só que muitas vezes as pessoas têm vergonha de voltar. Eu vou voltar lá?
como é que o pastor, é sempre o pastor, tá? Como é que o pastor, eu estou falando isso porque às vezes o ser humano é assim, o que o pastor vai falar? O que fulano vai pensar? O que ciclano, o que o presbítero, deixa eu colocar aqui, colocar mais uma turminha, viu, pastor? O que o presbítero vai pensar de mim? O que ele vai falar de mim? Não interessa o que as pessoas vão dizer. O que importa é você e Deus. Deus quer tratar comigo, quer tratar com a Brenda. O que eu penso da Brenda, eu vou ter que responder para Deus. O que a Brenda pensa de mim, ela vai ter que responder para Deus. Agora, o que eu faço para Deus, aí não é a Brenda que vai responder. É eu que vou ter que responder. Então a gente tem que buscar essas pessoas, orar para que Deus nos dê capacidade, nos dê inteligência, não só como individual, mas como um grupo. Como trazer essas pessoas de volta, novamente para a igreja? O que nós podemos fazer? Né? Pegar aqui o exemplo do Diego de novo, encontro de homens. Deixa eu provocar aqui Josias e Vilma. Fazer uma pamonhada, né, pastor? Faz tempo que não tem pamonhada na igreja, né, pastor? Né? Fica a dica, viu, Vilma? Viu, Josias? Né? Às vezes são coisas simples. Chocolate quente também vai bem, né, Brenda? Vai, né? Um friozinho. Chocolate quente. Às vezes não precisa ser uma coisa ali que chama atenção, uma coisa extraordinária. Coisa simples. Mas é algo eficiente. Algo que busca a pessoa. E quando a pessoa está aqui dentro, isso toca o coração da pessoa. A gente precisa começar a pensar diferente. Sabe aquela coisa, pensar fora da caixinha? Na correria a gente acaba se limitando, né? Às vezes, a gente não para pensar. Mas um para, ajuda, o outro vai. Então a gente precisa começar. Brenda. Esse tema, ele tem muitos tópicos, né? Sim. Nossa, dava pra gente ficar, acho que mais uns 2 dias, né? Mais 2 aulas aí falando sobre isso. A gente falou um pouco sobre essa questão dos nossos pedidos para Deus, mas levando em consideração que são muitas vezes pedidos mais pessoais, né? Mas a gente muitas vezes se esquece que a oração, ela é um instrumento de bênção, né? Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer? Que a oração, ela precisa ser mais exercida pela igreja, né? Pelo corpo de Cristo. Que é você não ter vergonha de orar, talvez, por um colega no seu trabalho, de você orar por alguém da sua família, ali ela está te contando um problema e você sabe que não é por você, não é através do seu poder que você é aquele ungido do Senhor, né? Enfim, não que nós não sejamos, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? É um charlatão, ou porque a minha oração tem poder, deixa eu vir aqui e orar por você. Mas às vezes nós nos esquecemos que a oração é um instrumento, né? É a forma que Deus nos usa para orar pelo próximo, né? Para exercer cada vez mais o nosso papel como cristão, né? Então, quantas vezes a gente tem ali vergonha, né, de fazer uma oração, né? Às vezes aqui na igreja, quando alguém pede, e tem alguém que poderia orar? A gente fala, eu não vou orar não, não vou orar não. No final, né? Sim, normalmente sim. tem. Eu confesso que às vezes eu tinha pavor quando a Lucy me chamava para vir orar aqui na frente, mas tudo bem. Eu tinha muita vergonha, tenho ainda, né? Mas a gente se esquece disso, né? Da eficácia da oração, da nossa vida como cristão, que nós precisamos exercer mais, né, isso. Orar pelas pessoas, orar, perder essa vergonha, sabe? E orar, né, sabendo que não é porque nós temos o poder, mas porque nós carregamos o poder de Deus, né, através do Espírito Santo, da vontade dele, né?
Exatamente. E como a Brenda falou, né? Quando nós oramos, nós não podemos nos esquecer de que é em nome de Jesus. Nós não temos poder para curar, antigamente, né, tinha aquela questão lá de pegar, a Bíblia fala, né, ungir com óleo. Tá? Eu não tenho poder de curar ninguém. A Brenda não tem poder de curar ninguém. Eu posso orar por uma pessoa, ungir com óleo, mas não é o óleo que vai fazer a cura. Quem vai curar é Deus. E vai curar, né, Brenda, se for da vontade dele. Mas nós temos que fazer o nosso papel, que é orar. Todos os dias. Né? Orar todos os dias. Que realmente a gente possa, né, Brenda, tá colocando isso em prática. Né? Casais, namorados, filhos e pais, que ore um pelo outro. Isso faz diferença. Parece que não, mas 5 minutos de oração, a gente sabe, mesmo que esteja correndo, já está atrasado? Está atrasado mesmo, 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Se trabalhar lá na oficina, lá na loja do Diego, o Diego não vai nem descontar os 5 minutos. Né? Ah, não, Diego, atrasei porque eu estava orando, viu? Né? Mas a gente passar a praticar mais a oração. Não é praticar, é agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa para engrandecer o Seu nome. Que o Senhor, ó Deus, através desse estudo, tenha colocado em nossos corações aquilo que nós precisamos, ó Deus, e que a cada dia, ó Pai, nós possamos estar mais próximos de Ti, ó Deus, através da prática da oração. E que através dessa prática, Senhor, também possamos, Senhor, ser eficientes, ó Deus, da forma que o Senhor deseja. Que possamos, ó Deus, alcançar as pessoas que precisam retornar ao Teu lar, ó Deus. Esteja, Senhor, nos abençoando nesse domingo. Traga-nos, Senhor, à noite, para que possamos mais uma vez louvar e engrandecer o Seu nome, ó Pai. Dá-nos uma tarde de descanso, de repouso, ó Deus. E abençoe a cada família que está presente aqui, que está acompanhando essa live, ó Deus, e que vai assistir futuramente. O Senhor derrame bênção sobre cada uma dessas famílias, ó Deus. Nós lhe agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.